Pessoal, nós vamos abordar, como sempre, né, um assunto bem importante aqui, mas esse aqui é para você não ser enganado, tá? Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo, né? Com relação, por exemplo, a benefício de incapacidade, né? Vocês sabem que existe espécies de benefícios. Alguns benefícios, eles são, por exemplo, vantajosos para o segurado e prejudiciais aí no caso, por exemplo, para empresas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, se você não tem uma informação correta, se você não tem ciência daquilo que nós vamos passar aqui, o que acontece? Você é ludibriado e você acaba perdendo direito, né? E não recebendo um dinheiro a mais que você teria direito a receber, né? Por exemplo, as espécies de benefícios, como nós falamos, existe aquele de um acidente comum e existe aquele que acontece devido aí, por exemplo, à negligência de uma empresa com questão de equipamentos de segurança, a questão de exigir, né, carga horária excessiva, abusiva dos seus funcionários, né? Vocês todos que trabalharam ou que estão trabalhando sabem, né? Tem lá o controle, né, de acidente de trabalho dentro da empresa. Então, para vocês verem como é importante. E isso acaba onde? Acaba no INSS, né? Todo acidente de trabalho aí vai parar quase 100%, né, dentro do INSS. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar aqui do auxílio doença acidentário. Vamos falar aposentadoria por invalidez quando ela é acidentária. Nós vamos falar de diversos casos que acontecem aqui que você tem que saber, tá? O auxílio doença, por exemplo, espécie 91, é devido ao segurado que fica incapacitado por motivo, né, decorrente de acidente de trabalho, como nós falamos, né? A comprovação é feita mediante uma perícia, tá? Você tem que marcar, no caso aí, fazer um pedido, né, um protocolo de benefício no INSS. E a perícia que vai comprovar, no caso, a incapacidade, mas a perícia não comprova se ela foi dentro da empresa ou se é comum, se é previdenciário, se é um acidente ou uma doença comum, né? O que vai acontecer? A documentação, o histórico da documentação dessa incapacidade é que vai determinar, mas muitas vezes o que acontece? O segurado ele acaba sendo ludibriado e acaba, é o que eu falei, perdendo direitos e dinheiro, pessoal. Então veja bem, olha lá, nós vamos falar a diferença agora da espécie 31 e da 91, que são auxílios doença, os dois são, só que existe uma diferença, um é previdenciário e o outro é acidentário. Segurados, né, empregados deverão ficar atentos para isso, olha lá, ó. Né? A espécie 31 significa que trata-se de um auxílio doença ou de um acidente comum. Já a espécie 91 significa que ocorreu um acidente de trabalho ou doença profissional. De acordo com a CLT, o afastamento do trabalho a partir do 16º dia, o contrato de trabalho é suspenso. Presta bastante atenção. Quais os direitos trabalhistas do afastamento por auxílio doença acidentário aí, ó, do espécie 91? O empregado que recebe do INSS esse benefício acidentário, ele tem direito a recolhimento do FGTS de todo o período de afastamento. Além disso, terá direito à estabilidade de 12 meses após o término do benefício. Agora, o que acontece com o B31, que é o comum, né? A concessão, né, lhe será atribuída, né, da espécie 31, e você deverá ficar atento, por quê? Porque significa que você sofreu um acidente ou tem uma doença, né, contraiu uma doença comum, que não tem nada a ver com o trabalho. Isso afeta em questão de recebimento? Afeta nos direitos trabalhistas, afeta tudo, tá, pessoal? No campo previdenciário, sempre que o segurado for compelido a se afastar de suas atividades em decorrência de um acidente de trabalho, inclusive, né, a hipótese de doenças ocupacionais, o INSS tem o dever de conceder os seguintes benefícios, né? Olha lá, ó. Existe a pensão por morte acidentária, que o código é B93. Ela será devida a dependentes do falecido, tá? De acordo com o artigo 74 da Lei 8.213 de 1991. O benefício por incapacidade permanente, tá? Que é o B92, a aposentadoria por invalidez acidentária, né? Ela será devida ao segurado que ficar incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta subsistência. Artigo 42 da Lei 8.213 de 1991.
Olha o auxílio acidente, que nós também já alertamos para ficar bem esperto, né? Porque o perito sabe que aquele segurado ele tem direito ao auxílio acidente, mas ele encerra o auxílio doença, e esse segurado, por ele não ter uma informação correta, como você está tendo aqui, né? Que ficou aí com uma sequela, né? Que diminuiu a sua capacidade, por exemplo, produtiva, dos seus afazeres domésticos. Por exemplo, ergui o braço totalmente, de repente, ele só ergue o braço até uma certa altura. Isso impossibilita dele trabalhar? Não, não impossibilita, mas reduziu a capacidade. E quando há redução da capacidade, esse segurado ele tem direito ao benefício indenizatório, tá? Ele é considerado um benefício indenizatório. Tem gente que me falou já com questão do auxílio doença, do auxílio acidente aqui, quando eu falei, você recebe 50%. Se você ganha 2.000, você passa a receber 50%, 1.000 por mês, né? Junto. Mas você não pode ganhar menos que um salário mínimo, é Constituição, você está falando bobagem. Vocês prestaram atenção que eu falei que o benefício é indenizatório? Por isso que você pode ganhar abaixo de um salário mínimo como indenização. Tem gente que eu vou te falar uma coisa, é difícil, né? Mas não tem problema, a gente está aqui para explicar. Então, esse auxílio acidente, o código dele é o B94. É um benefício previdenciário de natureza indenizatória, que será devido ao empregado, olha lá, exceto, tem exceções aí, a domésticos, tá? Ao trabalhador da capacidade, da sua capacidade, né, que habitualmente ele exercia, foi prejudicado. Então, ele é devido. Agora, domésticos não tem direito, tá? Isso está no artigo 86 também da Lei 8.213 de 1991. O auxílio doença acidentário, que é o B91, que nós já falamos, né? E agora, o auxílio doença gera estabilidade provisória ao empregado. Olha uma das diferenças do auxílio doença comum, tá? Conforme o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, o empregado afastado, né, tendo uma causa de acidente de trabalho, tem estabilidade após a cessação do benefício, tá? Quanto tempo dura o auxílio acidentário? Não há limitação de tempo para esse benefício, tá? Ele pode perdurar 90 dias, 500 dias, por exemplo, né? O pedido de prorrogação desse auxílio, ele deve ser feito através do portal Meu INSS 15 dias antes do afastamento. Não tem limitação, enquanto perdurar. Agora é aquilo, né? O contrato está suspenso, mas você está tendo seus direitos lá conferidos dentro da empresa, né? Já o B91 não, você não tem isso. É possível converter, por exemplo, o auxílio doença em auxílio acidente? Olha lá, é aquilo que eu falei com questão da sequela, né? O auxílio doença acidentário, o acidente de trabalho principalmente, né? Se você ficar com um problema no dedo do pé e mancar para andar, você já tem direito a receber o auxílio acidente, porque você ficou com uma sequela. Você antes não mancava, agora você está mancando. Então, né, é um dos exemplos que eu estou dando aqui, tá, pessoal? Bom, a empresa deverá monitorar, tá, o benefício encaminhado logo após constatada a conversão, né? E deverá oferecer, no caso aí, defesa para esse segurado, tá? Tanto administrativa como judicialmente, tá? A reversão do benefício, ela é obrigatória, tá? Para quem sabe exigir, para quem não sabe, acaba perdendo. O auxílio doença previdenciária é aquele, né? Que a pessoa se acidentou, contraiu uma doença nos dias de folga, uma coisa comum, tá? Para comprovar, né, o impedimento e realizar atividades de trabalho, será necessário apresentar, né, atestados que informem o problema, informem o tempo de recuperação. Além disso, será necessário passar por perícia, né, do INSS. O perito vai entender se é necessário ou não o afastamento. Você ter, por exemplo, contribuído 12 meses com o INSS, isso o auxílio doença comum, o acidentário não. Olha as diferenças, né? Uma delas é como as doenças, né, que são listadas, que nós temos vídeo aqui no canal falando das doenças, né? Não exigem carência. Se não tiver na lista dessas doenças, você precisa ter os 12 meses de contribuição, você precisa estar na qualidade de segurado, que é estar contribuindo com o INSS nesse período que aconteceu
esse acidente, essa doença com você. Já quando ele é acidentário, olha aí, ó, não tem nem necessidade de discussão, não tem carência. Você entrou na empresa hoje, começou a trabalhar, no mesmo dia teve um acidente de trabalho e você já tem direito. Não tem essa quando é acidentário, tá bom? O auxílio é concedido após o 15º dia, tá? De afastamento, tá? Até aí a empresa é responsável, depois disso passa o INSS. Bom, o B94, que é o auxílio acidente, é um benefício pago em decorrência de acidente que reduz a capacidade do segurado. Ele é pago quando é constatado por meio de perícia, né, que ficou uma sequela permanente que diminuiu a capacidade do trabalho desse segurado. Esse acidente ele não precisa ser do trabalho, tá? Ele pode ser de qualquer natureza, desde que ele produza uma sequela permanente, tá? Não interessa se é acidentário ou não, o auxílio acidente ele tem que ser pago, tá? Além disso, ele não impede que você volte a trabalhar. Quer dizer, olha aí, uma das grandes diferenças do auxílio acidente com relação ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Você pode retornar ao trabalho e receber junto com os seus vencimentos, junto com o seu pagamento do trabalho. Por quê? Porque você ficou com uma sequela que diminuiu a sua capacidade e é uma indenização, tá? Não é aquelas indenizações que tá lá na justiça de milhões, não. Se você perde um membro, por exemplo, num acidente de trabalho, perdeu uma perna, perdeu um braço, e por culpa da empresa, você vai receber uma indenização altíssima, mas você estaria processando a empresa. O INSS, ele não paga a indenização, ele concede esse benefício que é considerado indenizatório. Por quê? Porque a pessoa vai receber até aposentar ou até falecimento, tá? Então, é por isso que ele é considerado indenizatório. Agora, quanto é o valor desse benefício, né? Por exemplo, você recebeu o auxílio doença, chegou a data de cessação, você recuperou a capacidade, mas ficou com aquela sequela definitiva que te dá direito ao auxílio acidente. O perito ele vai te dar alta e vai passar você para o auxílio acidente. Você vai retornar à empresa e vai começar a receber o auxílio acidente. Qual é o valor que você vai receber? 50% do que você recebia do auxílio doença. Entendeu? Se você receberia 2.000, você vai receber 1.000. Se você recebia 5.000, você vai receber 2.500. É 50% do valor que você recebia, tá? Então, é uma das dúvidas que nós estamos tirando aqui, que tem muita gente que não sabe, tá? Com relação ao auxílio acidente. E o que os peritos fazem, né? Muitas vezes, por desconhecimento, né? Os peritos, da mesma maneira que eles negam benefícios para a pessoa que está estampado ali na frente dele, né? Que a pessoa está incapacitada, está doente, está com toda a documentação, com relatórios, com laudos, com tratamentos, com histórico cirúrgico, com tudo na mão, e só de olhar está escrito que a pessoa está incapaz de trabalhar e eles dão alta. Então o que acontece com o auxílio acidente, que é indenizatório? O perito ele não vai falar, não, fica tranquilo, ó, eu estou cancelando aqui, cessando o seu auxílio doença, e a partir de amanhã você já está no auxílio acidente, você volta. Ele não vai explicar o que eu estou explicando aqui. Ao contrário, ele fala, ó, teu benefício você vai receber agora os dias que ficam ativo, a partir de amanhã, por exemplo, você está de alta. E acabou. E você sai lá da sala mancando, você sai lá da sala, por exemplo, com a dificuldade de mexer o braço. Ah, mas você tá bom, isso aí já não é motivo para você ficar recebendo benefício, você consegue retornar, é o que o perito fala. Como você desconhece a lei, como você desconhece os procedimentos, você vai embora e deixa de receber o auxílio aí indenizatório para o resto da sua vida ou até você se aposentar. Olha o quanto de dinheiro e o prejuízo que você tem. Por quê? Porque você não quer assistir nossos conteúdos, porque você não tem paciência de assistir um vídeo de 10, 15 minutos e acaba perdendo. Agora o esperto que está aqui assistindo até agora e não sabia dessa informação e ele está de auxílio doença e ficou uma sequela, ele chegar na frente de um perito desse e falar, ah, você está de alta. Não, tudo bem, eu estou de alta, mas e o auxílio acidente que eu tenho direito? Você pode ter certeza que o perito vai abrir um olhão desse tamanho e falar, como assim? Não, eu tenho direito, eu fiquei com uma sequela que reduziu a minha capacidade e tal. Você demonstrou conhecimento para o perito, acabou, acabou. E se ele não fornecer, você entra na justiça. Você sabe os seus direitos. Quando você tem conhecimento, ninguém te engana, tá? O problema é quando você não tem o conhecimento e insiste em continuar.
não tendo esse conhecimento, perdendo dinheiro. Quem é o único prejudicado? É a pessoa que age assim. Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo, que tenha sido importante, que as dicas aqui, né, ajudem você a não ser enganado, né, em nenhum lugar. Conhecimento é tudo na vida da gente. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser sempre beneficiado com as nossas atualizações, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Tudo que eu desejo para mim, desejo em dobro. Saúde, paz, prosperidade, alegria, harmonia, tudo, né? E saúde para continuar trabalhando também, né? Encarando os problemas da vida, agradecendo sempre a Deus por tudo. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.